Estamos ao vivo. Agora que são elas. E aí, pessoal, Sejão. Rapaz, como é que chama o caboclo aqui pra participar comigo aqui? O monstrengo? Rapaz, como é que convida o povo pra participar disso aqui, hein? Acho que ele tem que solicitar, calma aí. Aí, calma aí, agora sim. Anotei. Cara de acabado. Doutor Omar! E aí? E aí, meu amigo? Não quis vir hoje, né? Ficar aqui mais próximo do seu doutor. O que que aconteceu? Tá com saudade de mim agora, né? Não tem que dividir, não tem que dividir o sofá, né? Agora aí tá bom pra você, né? Pô, mas tá folgado hoje aqui, ó. Tem espaço pra ver o braço. Ah, E figura. aí? E aí? Falar Bom? sobre esse trem de endometriose? Que diabo é Vamos isso? falar aí, endometriose para essa mulherada toda aí. Certo. Então vamos lá. Tudo ok aí pra começar? Ô, Rocha, Tá na vossa residência? nada, tô no consultório. Ixi, mas é workaholic, cara, vai pra casa. Tá, não, tá em casa já, viu? Você tá onde? Você tá onde mesmo? É, aham. Endometriose. Meu Deus. Ah, bicho, prega. Então, gente, a gente vai falar sobre o tratamento da endometriose, né? Hormonal, dietético, fitoterápico, quais estratégias a gente pode utilizar para aliviar, controlar os sintomas dessa doença que é muito prevalente, né? Acho que no Brasil são 6 milhões de pessoas, de mulheres com diagnóstico de endometriose, né? Investigação para endometriose. É muita coisa, muita gente. E o que, que seria isso, né? O que é a endometriose? Endometriose, sendo bem direto, nada mais é do que a presença do endométrio, que é a camada mais interna do útero, certo? Fora do útero. Então, o endométrio, quando ele vai se alojar lá na vagina, no ovário, na trompa, no intestino, e até em outros locais menos frequentes e mais esquisitos, como pulmão, a gente dá o nome de endometriose. Nada mais é que a presença do endométrio fora da cavidade uterina, que é onde ele deveria estar exclusivamente. Tá dando para me ouvir perfeito aí, Omar? Tá sim. Beleza. Então, assim, existem várias teorias, né, com relação ao surgimento das causas da endometriose, e a que é mais aceita, assim, mais discutida é a seguinte: o endométrio ele se prolifera, né, durante o ciclo menstrual para receber o embrião, a anidação lá do embrião, caso haja a fecundação do óvulo. Não havendo gestação, ele descama, né, vai embora lá em forma de menstruação, e existe um fenômeno chamado de menstruação retrógrada, né? Que é quando essa menstruação que deveria só ir para frente ali, sair da vagina, volta para outras regiões, cai na cavidade abdominal, no ovário, no saco posterior da vagina. E como eu falei, em locais até mais distantes, né? Que talvez essa teoria seja até mais ineficaz em explicar, como o pulmão, vocês vão entender como que a pessoa, o que a pessoa vai manifestar nesses campos, nesses casos, intestino. E os sintomas vão depender, inclusive, de onde estão localizados esses focos endometrióticos. Por exemplo, a pessoa que tem endometriose no intestino vai ter, por exemplo, constipação intestinal no período da menstruação. O intestino só para de funcionar quando ela está menstruada. Isso nos leva a começar a pensar em um possível foco de obstrução ali por um endometrioma, né? Por foco de endometriose no intestino. Esse do pulmão, por exemplo, a pessoa tem sangramento, tosse com sangue, o sangramento respiratório no período da menstruação. Tosse lá, hemoptise, tosse com sangue, só no período da menstruação, né? Casos raríssimos, mas a gente vê, já vi alguns casos na literatura, né? No livro vem descrito isso tudo, apesar de ser mais incomum. Então, são sintomas que vão se exacerbar no período da menstruação. O que é mais comum
de sintoma da endometriose é dor e infertilidade. 20% das mulheres têm somente dor, seja principalmente relacionada à menstruação, mesmo quando não no período menstrual, dor pélvica. 20% tem só infertilidade, dificuldade para engravidar, e 60% tem os dois. Então, são os sintomas mais comuns da endometriose, dor e infertilidade. Só que existem outros, e mais inespecíficos, cansaço, alteração intestinal, como eu falei, alteração urinária no período da menstruação, dependendo do foco, de onde esteja esse foco, dor pré-menstrual, ou dismenorreia intensa, né? Muita dor na menstruação, fluxo menstrual elevado, excessivo, isso tudo vai nos levando a pensar na endometriose, né? O diagnóstico é clínico, pode ter auxílio da colposcopia, do toque vaginal, da ultrassonografia, e em alguns casos é solicitado também a ressonância nuclear magnética, né, da pelve ou de qualquer sítio que esteja em investigação aí desse processo de endometriose. Então, basicamente é isso, né? Essa presença do endométrio fora do útero, por esse motivo da menstruação retrógrada, como eu falei, que é uma das teorias, e a implantação desses focos de endométrio em outros locais do corpo, gerando sintomas mais proeminentes no período menstrual. Quer falar alguma coisa aí, doutor? Não, acrescentando o que você falou, acredito que uma das grandes importâncias que as mulheres devem notar, inclusive durante o processo do período menstrual, é a dismenorreia, realmente a cólica menstrual. Algumas pessoas chegam a parar no hospital e acabam lidando isso com naturalidade, normalidade, achando que isso faz parte do processo do ciclo dela. E é um dos principais sintomas subclínicos apresentados dentro de consultório, que a gente pode começar a pensar, de fato, no pré-diagnóstico ou da pré-existência de endometriose. Dispareunia é uma coisa que muitas das vezes a mulher deixa passar despercebido, que é a dor ao fazer relação sexual. É um dos sintomas clássicos aí também. Muitas das vezes acho que é simplesmente pelo critério de simplesmente não estar lubrificando de maneira adequada, mas na verdade já pode ser um dos principais indícios da endometriose. Um ponto muito legal que o Pedro falou é a questão que durante o período menstrual, a presença de fezes, presença de sangue nas fezes. Isso, inclusive, é muito importante porque a endometriose, a ponto dela chegar a aumentar a parede do endométrio e gerar aderência com o intestino, isso é realmente uma alteração muito grave que pode ser acometido e que, de fato, vai ser só resolvido com procedimento cirúrgico. E, normalmente, nesses procedimentos cirúrgicos é feito remoção de parte do intestino, que é um risco muito grande. Inclusive, já teve pacientes que já tiveram que fazer essas cirurgias e realmente é muito grave. E o mais importante de tudo, principalmente para a mulherada que não consegue engravidar de jeito nenhum. Isso, para mim, é um dos principais características da endometriose. Já fiz uma FIV, 2, 3, 4, 5, faz 10 FIVs e nada de gerar fertilização. Agora, acho que o mais difícil, né, Pedro? É a questão natural também não deu certo, né? E ainda mais a questão do diagnóstico da endometriose, que é muito complicado. Então, inclusive tem um médico muito bom aí no edifício Júlia Diné, ele é especialista em endometriose. Então, ele consegue, inclusive, pelo relato de algumas pacientes, ele fazendo toque, ele já fala que a mulher está com endometriose em tal lugar, abre o exame na frente da paciente e está naqueles lugares que ele falou. Então, acho que realmente tem que procurar... É fundamental, o toque bem feito, ele não é substituído por exame de imagem, não. Tem que fazer Perfeito. Bem, você já chegou ali na literatura alguns relatos de que o CA125, que é aquele marcador de câncer que nós pedimos constantemente, ele pode ser, inclusive, um parâmetro bioquímico para poder indiretamente falar sobre endometriose. Tem algumas alterações ginecológicas que elevam CA 125, a endometriose é uma delas. Adenomiose, endometriose, miomatose, cisto ovariano, mas tem validade sim, é um dos exames que são indicados para se solicitar mediante a suspeita, né, dos marcadores tumorais. Mais uma indicação para esses marcadores que a gente não pode pedir de jeito nenhum. Pra ninguém.
Não pode. Você viu o meu history ontem? Teve dois profissionais que me chamaram no Insta para poder falar que eu faço sensacionalismo com os exames de sangue que eu peço para os pacientes. E aí eu respondi para um deles, eu falei assim, infelizmente você vai ter que aumentar o tempo da sua consulta, porque meia hora você vai passar só para poder explicar os exames que eu pedi para o seu paciente. Então aumente sua consulta para uma hora agora e aprende a ler exames bioquímicos. Por que não, cara? Por que eu não vou pedir? Lógico que eu vou pedir. Ponto final. Você não pede o que você não sabe analisar e o que você não vai usar para beneficiar o seu paciente, mas você sabe. Ainda não existe um jeito de se adivinhar, né? Olhar para a cara do paciente, essa testosterona está 251 e meio. Tem que pedir, não tem jeito, cara. O negócio é solicitar exame desnecessário que eu não sei usar, que eu não vou beneficiar meu paciente com aquela informação, e outra coisa é ser um exame necessário para a elucidação do quadro clínico do caso e para nortear a nossa conduta. Então, assim, falar até papagaio fala, e sempre vai ter papagaio. Isso aí eu já entendi. Aprendeu, né? Deixa falar e que orar Fazer não o quê? é a expressão que eu usar. Sim, o tratamento da endometriose, então, ele pode ser cirúrgico, sim, em alguns casos, né? Nesses casos de aderência intestinal por foco de endometriose, vai ter que fazer a ressecção mesmo, às vezes com parte do intestino junto. Quando tem endometrioma no ovário, às vezes tem que fazer a remoção cirúrgica mesmo, mas existe o tratamento clínico também. E aí é que entra a grande questão. Na literatura, a gente aprende que o tratamento de endometriose, além dos sintomáticos analgésicos, anti-inflamatórios, são fundamentais, principalmente no período da menstruação, para evitar essa dor, a dismenorreia, a cólica menstrual. São remédios que se contrapõem ao estrogênio. São bloqueadores do estrogênio. Porque endometriose, bem como cisto mamário, mioma, adenomiose, pólipo uterino, são doenças responsivas ao estrogênio. São manifestações da predominância estrogênica, certo? Quando a mulher tem estrogênio demais, proporcionalmente a quantidade de progesterona e testosterona, seja absoluta ou proporcional, ela pode ter essas manifestações todas, aumento da menstruação, da cólica menstrual, por excesso desse hormônio, que é o hormônio que prolifera o útero, que prolifera a mama, certo? E, então, basicamente, o tratamento medicamentoso tradicional é com análogo de GnRH, que faz o bloqueio da produção hormonal mesmo. A mulher fica quimicamente menopausada quando usa esse negócio. Então, bloqueia de vez, não tem estrogênio, não vai ter alimento para o endometrioma, para os focos de endometriose. Isso controla, sim, o sintoma da doença. Há duras penas que eu vou comentar para vocês por que eu não gosto tanto desse tipo de tratamento. O Genogest, que é um progestágeno sintético de uso contínuo, né, para a pessoa não menstruar, também não ter essa proliferação uterina, não alimentar a endometriose, e o Danazol, que é um antiestrogênio que é até menos utilizado pelos efeitos adversos de virilização, de masculinização da mulher. Então, assim, a tentativa é bloquear o hormônio, acabar com o estrogênio, acabar com o estradiol, para que ele não alimente a doença, não alimente a endometriose. Mas quando eu bloqueio estradiol, vai progesterona, vai testosterona, tudo junto, na maioria das vezes, né? Não tem um bloqueio seletivo específico ali do estrogênio, com essa terapia que é a tradicional da endometriose, e a mulher fica sem hormônio, fica quimicamente menopausada, e ela vem com queixa. Acabou a dor, não menstruo mais, não tenho mais a dismenorreia, né? Os sintomas todos não dói mais no ato sexual, que seja, mas estou sem libido, aí não vai doer mesmo no ato sexual, né? Ela não vai fazer mais. Tá sem libido, tá sem energia, o cabelo piorou, a pele tá uma porcaria, os sintomas da falta do estrogênio, né? Como se fosse uma mulher mesmo na menopausa. Se usar isso por muito tempo, alterações ósseas, né? Fragilidade óssea, pode ter aumento de gordura abdominal, por falta por redução do metabolismo, como se fosse uma mulher na menopausa mesmo. Lubrificação vaginal, então não dói mais pela endometriose, mas pode passar a ser desconfortável pela falta de lubrificação. Então você resolve um problema muito bem, mas você cria outro muito grande. E a qualidade de vida, que deve ser sempre o foco principal do tratamento, não vai ser
resolvido, certo? Então, como que eu, apesar de não ser ginecologista, pelo amor de Deus, e nem atendo pessoas aqui com esse objetivo, mas tenho pacientes com endometriose, né, já em tratamento, ou que ainda não iniciaram o tratamento, existe um hormônio maravilhoso que combate a endometriose, que foi criado para isso, que é a gestrinona. A gestrinona é o principal hormônio do implante hormonal, tal do chip da beleza aí que eu já falei numa live anterior, e que pode ser utilizado tanto em forma de implante subcutâneo, né, o chip, ou creme via vaginal. E em se tratando de endometriose, o creme via vaginal é ainda mais eficaz do que o implante, porque existe um efeito chamado de primeira passagem uterina de tudo que você usa ali via vaginal, né, os vasos sanguíneos todos levam sangue ali primeiro para o útero, para o trato geniturinário, na verdade, e ela consegue ser mais eficaz ainda em bloquear o desenvolvimento, surgimento ou a progressão da endometriose. Então, gestrinona, por ser um derivado da testosterona, ela bloqueia o estrogênio, ela é antiestrogênica, mas ela é uma forma de reposição hormonal, não é um bloqueio absoluto, como o análogo de GnRH, o genogésico contínuo vão fazer. Abaixa a turma toda, põe na menopausa lá, que não vai mais alimentar a doença. Não, a gestrinona bloqueia o vilão, que é o estradiol, mas é uma forma de reposição de testosterona, porque é uma testosterona sintética. É a libido, em vez de cair, sobe. A lubrificação vaginal, em vez de cair, sobe. A massa óssea, ao invés de fragilizar, fica mais forte. A mulher ganha massa muscular, queima gordura, se malha comer direito, é óbvio, e se livra dos sintomas da endometriose. Inclusive, esses casos de foco mais pitorescos aí, incluindo do intestino, se o foco for pequeno, não tiver aderência mesmo, aquela alteração mais grosseira, a pessoa consegue evitar ou retardar o procedimento cirúrgico com a gestrinona. O grande problema aí da gestrinona é para a mulher que está querendo engravidar. Mas aí o problema vai ser para a gestrinona e vai ser para os outros remédios também, porque eles bloqueiam a ovulação. A mulher, teoricamente, não poderia engravidar. Então, se ela quer engravidar, ela vai fazer um tratamento de fertilidade e vai ter que sofrer um pouco a endometriose depois que tiver o filho, se tiver encerrada a fábrica, aí tratar a endometriose com tiro de canhão mesmo, e na minha opinião, a forma mais eficaz do ponto de vista hormonal é com gestrinona. E com dieta fitoterápica, como que a gente contrapõe aí o estradiol ou o controle da endometriose? O que você pode falar aí, Romano? Bem, a primeira coisa a se levantar quanto ao controle dessa utilização de estrogênio, para quem não tem conhecimento, o grande primeiro problema é a disbiose. A gente já falou em várias lives a respeito da disbiose. Existem algumas bactérias ruins que produzem determinado tipo de enzimas que aumentam a reabsorção do estrogênio, que nós chamamos de entérico hepático, presente no intestino, que logo absorvido, vai ser metabolizado. Então, a primeira coisa é corrigir essa microbiota, esses lactobacilos, colocar bons lactobacilos, fazer o controle da microbiota para poder diminuir a produção de estrogênio. Segunda coisa, uma enzima no corpo que pode favorecer o aumento do estrogênio é a aromatase. Essa enzima, normalmente, ela é bem ativada nos quadros de processos inflamatórios. A própria endometriose já é uma inflamação. E também, como conversamos nas lives anteriores, à medida que nós vamos aumentando o nível do nosso poder inflamatório, no caso metabólico, vamos aumentando também a insulina. A insulina, quando aumentada, ela também altera a produção de outros hormônios, gerando uma cascata de inflamação muito grande. E nesse quadro de inflamação, o corpo tende a transformar a testosterona em estrogênio, que é justamente essa enzima chamada aromatase que faz esse processo de conversão. Justamente para, na tentativa de aumentar o estrogênio, aumentar o depósito de gordura, justamente porque é entendido que eu preciso fazer adipogênese, eu preciso fazer ou novas células, que eu acho que é muito difícil, mas eu aumento a capacidade das minhas células em absorver gordura, porque diante de um quadro de inflamação, o corpo precisa ter reserva energética. Então, isso é uma consequência do processo inflamatório. E os pacientes que possuem percentual de gordura elevado, a própria gordura, principalmente região abdominal, visceral, podem favorecer ainda mais para a ativação da aromatase. Então, o próprio percentual de gordura da paciente
que contém endometriose, se ele não for reduzido, ela tem uma atividade maior envolvida da aromatase. Quando a gente pensa na fisiopatologia, como é que a patologia da endometriose ela reage no nosso organismo? Do ponto de vista da nutrição, e eu acredito que também do ponto de vista médico, o primeiro é dar um jeito de diminuir a quantidade de estrogênio. Os outros dois pontos em relação à nutrição é controlar a inflamação e o estresse oxidativo que é gerado pelo processo de inflamação da endometriose. Para controlar, acima de qualquer coisa, o primeiro ponto já foi tocado, que é tentar ou corrigir a desbiose, deixar o ambiente intestinal 100%. Existe uma substância que ela é produzida nessa cadeia inflamatória que se chama COX-2. O COX-2 vamos dizer que ela é uma das moléculas responsáveis por disseminar toda a cascata inflamatória no nosso corpo, inclusive, e também ela é produzida pelo processo da endometriose. E coisas muito simples que nós podemos utilizar no dia a dia, nós conseguimos modular essa COX, nós inibimos a ação da COX para que ela monte toda essa cascata inflamatória no corpo. Gengibre, pimenta caiena, chá verde, cúrcuma, que é o açafrão, todos eles agem direto em cima dessa COX-2. Muitas vezes as pessoas, como é que eu vou usar isso? Tem os vulgo shots matinais, dá para poder comprar tanto o chá verde liofilizado, quanto a pimenta caiena, quanto a cúrcuma e o gengibre, e misturar ali com limão, com água, glutamina, usar na própria alimentação. A cúrcuma, o tempero gengibre combina muito com a carne, inclusive é tradicional isso na Itália, temperar carne com gengibre. Chá verde pode ser feito através de chá em infusão ao longo do dia. O chá verde, inclusive, continua sendo bem estudado na literatura científica como um anti-inflamatório e um antioxidante muito, muito, muito top. Então, beleza. Diminuímos a inflamação, diminuir estresse oxidativo. Acima de tudo, ômega 3 é um grande inibidor das cascatas inflamatórias, então ele não pode faltar no paciente que tem suspeita ou tem, de fato, a endometriose. Inclusive, o ômega 3 ele consegue agir diminuindo a implantação da parede endometriótica. É como se, de fato, o ômega ali tivesse a capacidade de evitar com que vá ocorrendo a agregação das células e o aumento, de fato, do endométrio. Vitamina D nem se fala. Além de ser anti-inflamatória, participa de mais 2.000 processos genéticos no nosso organismo. 2.172. Só. Bem pouquinho. Tem alguns estudos que ainda mostram que o resveratrol tem uma ação muito interessante sobre a ação da inflamação da endometriose. Via dieta, a parte mais importante que as mulheres devem adotar Pode falar. Resveratrol dá para ser utilizado via vaginal, junto com a gestrinona. E os anti-inflamatórios, que em vez da mulher engolir, né, utilizar o anti-inflamatório via oral, pode ser utilizado via vaginal também, a maioria deles. Excelente, porque inclusive pode ajudar até a controlar a microbiota vaginal e evitar infecções oportunistas. Modulação dos carboidratos na dieta. Como eu falei para vocês, no processo do quadro inflamatório, minha insulina está alta. Quanto mais eu aumento a insulina e mais eu aumento a inflamação do meu metabolismo, logo mais ativa a aromatase, que converte a testosterona em estrogênio. Então, a primeira coisa a se pensar na alimentação é diminuir consideravelmente o consumo de carboidratos, e aqueles que tiverem presente dentro do plano alimentar têm que ser de boa qualidade, principalmente os tubérculos, retirando por completo glúten, açúcar, farinha de qualquer tipo. Muito importante, nesse caso em específico, eu falaria para poder diminuir o consumo da gordura animal, que é principalmente a gordura saturada, justamente para poder evitar que agrave um pouco da inflamação. Lógico, eu acredito que tem que ser um consumo muito alto, isso aí sem dúvidas. Mas se a gente tem que reduzir o consumo de carboidrato, e o carboidrato ali que tem que ser consumido tem que ser de boa qualidade, nós estamos falando basicamente da metodologia de low carb, ou até mesmo adotar a metodologia cetogênica, que é onde a gente usa uma grande quantidade de gorduras no plano alimentar, principalmente as gorduras boas,
70% da dieta tem que ter de gordura, nós já falamos a respeito disso. Dentre elas, o abacate, açaí, castanhas, ovos, azeite, as sementes como um todo, tem que estar presente realmente no plano alimentar. Até porque, como eu falei que o ômega 3 é um dos maiores e poderosos anti-inflamatórios no quesito endometriose, todos esses alimentos que eu falei são fontes riquíssimas de ômega 3 e de ômega 9, que são os ômegas mais anti-inflamatórios que tem, para poder inibir toda essa cascata de inflamação que é gerada. E o grande apelo que eu faço é o chás. Puxando um pouco para a linha da medicina tradicional chinesa, da qual eu gosto muito em algumas questões, dentro da medicina tradicional chinesa, a endometriose já é citada há milhares de anos, literalmente. Milenarmente falando, porque de fato a medicina chinesa é milenar, já se fala sobre a ação de alguns possíveis fitoterápicos sobre a endometriose. Eles entendem que a endometriose, e na verdade não é eles entendem, isso dentro de um consenso geral da medicina, ele é entendido que existe uma obstrução do fluxo sanguíneo dentro do endométrio, na parede do endométrio, justamente pela inflamação que ali é gerada. Então, existem estudos muito interessantes a respeito da canela. Pelo incrível que pareça, aquela que é normalmente abolida por conta, principalmente no período gestacional, ela pode ser, inclusive, um fitoterápico muito bom para poder ajudar a melhorar a perfusão sanguínea do órgão que ali fica parado. Aproveitando o que o Igor está falando, já comentou, inclusive, várias vezes, que realmente todos os fitoterápicos, assim como os chás, o verdadeiro nome disso se chama droga vegetal. Os vegetais são drogas. O que é extraído através do chá, da forma de fazer, seja fazer uma decocção, ou seja, simplesmente fazer uma infusão, tem que tomar muito cuidado porque nós extraímos toxinas dos fitoterápicos, de fato, quando se pensa em fazer em chás, até a forma de fazer o chás, se for feita de maneira errada, você pode ter uma extração de toxinas que não eram desejadas e o tiro sair pela culatra e acabar fazendo mais mal do que bem. Além disso, os extratos secos, que são aqueles que nós manipulamos constantemente nas formas de manipulação. Tem que ter um equilíbrio e um cuidado, porque não quer dizer que é fitoterápico que não vai fazer mal. Continua afirmando que é uma droga vegetal e o extrato seco na sua maior concentração, inclusive, dos princípios ativos. Então, é importante haver um aconselhamento profissional nessas prescrições para não simplesmente acabar tomando uma dose que realmente é elevada e vir trazer mais. Inclusive, possíveis sobrecargas hepáticas. Inclusive, a maior parte dos efeitos colaterais que são constatados na literatura científica pelo uso de drogas vegetais é uma possível intoxicação hepática e uma possível intoxicação renal. E para vocês terem uma ideia como que é importante ter esse equilíbrio, eu vejo muita gente prescrevendo curcumina com lactobacilos. Inclusive, eu fazia isso. Só que a grande questão é que a curcumina, que é o açafrão, ele é um antibiótico e um antifúngico natural. Muitas das vezes eu estou ofertando uma bactéria boa, mas oferto também um açafrão junto, dependendo da dosagem, da forma que é administrado, eu acabo podendo matar aquelas bactérias boas que eu estou ofertando. Então é muito bom ter esse equilíbrio e o acompanhamento profissional para poder fazer a ingestão e o uso da melhor forma. Um profissional certo é um profissional que entenda e que acredite, né? Fitoterapia ainda é muito questionada, apesar de que, na minha opinião, não há motivo para questionamentos. Mas o profissional deve ser habilitado à prescrição de tais. Existem cursos específicos, acho que tem até pós-graduação. O tema de pós-graduação que é a fitoterapia, né? Então não é simplesmente plantinha do bem e tal, maconha é planta também, viu? Então tem que saber a dose, o que usar, se pode, se não pode, tem condições, né, que a pessoa não vai poder utilizar determinado chá, determinada planta. Isso só um profissional mesmo de qualidade que vai saber te dizer. Falaram aqui, ó, comprei o açafrão. Não esquece.
Fitoterapia é vida, eu acredito também, eu concordo bastante. Você respondeu uma pergunta aqui da Aline, que era da dieta low carb para endometriose, né? É baixar, modular a insulina, modular a inflamação, tem que ser low carb, né? Tirar o carboidrato ruim mesmo, essas porcarias aí, principalmente trigo, açúcar e tudo mais. Acho que pergunta é isso. Eu falei de gestrinona como hormônio para se contrapor ao estrogênio, mas quem deseja realizar tratamento de endometriose com hormônio bioidêntico, exclusivamente bioidêntico, no protocolo da longevidade saudável, eles utilizam progesterona bioidêntica em altíssimas doses para tratamento de endometriose. Eu confesso que pessoalmente nunca fiz, eu sou fã da gestrinona, então nunca tive que experimentar a progesterona, mas se fala de 400, 800 miligramas de progesterona dia para tratamento de endometriose. É dose cavalar mesmo, dose equina de progesterona. Mas também, de acordo com os relatos deles, que eu não posso dar o meu pessoal, tem um efeito bastante positivo na doença. E modular a inflamação, é isso tudo que o Omar falou. A endometriose é uma doença inflamatória, né? Leva o paciente realmente a um estado inflamatório. Daí a importância de se olhar não só para o estrogênio, só para a testosterona, mas para os outros hormônios, porque esse equilíbrio hormonal também vai modular a inflamação corporal. O cortisol, que é fundamental para o nosso status inflamatório, a própria vitamina D, os hormônios no geral, em equilíbrio, conseguem modular essa inflamação e sim são eficazes em reduzir pelo menos o sintoma da endometriose. O que mais? Dieta, então, é low carb e cetogênica? Seriam as estratégias mais eficazes aí no caso? Mais eficazes para principalmente modular a insulina e modular a inflamação. Uns grandes aliados, tanto para quem tem endometriose, seriam as brássicas. As brássicas são as famosas couves da vida, assim como também o brócolis. Dentro delas já existe um potencial, uma substância em potencial para poder inibir a aromatase, que faz a tal conversão de testosterona e estrogênio, mas é claro, essas quantidades têm que ser ingeridas de maneira mais elevada de um consumo mais crônico. E é muito importante entender que os vegetais verdes escuros, que eles são ricos nas vitaminas do complexo B, principalmente a gema do ovo, que é rica em colina, essas vitaminas elas influenciam diretamente na degradação do estrogênio. Então, o corpo precisa de vitaminas do complexo B como fatores de coenzima, como fatores de ajudante para poder ajudar no metabolismo todo hormonal. Então, essa é uma das dicas que vale a pena colocar diariamente na alimentação. E algumas pessoas perguntaram aqui se o tratamento da endometriose é o mesmo do ovário policístico. Em relação ao planejamento do plano alimentar, é basicamente o mesmo, até porque o grande problema, e eu vejo que o mais terrível que tem, de fato, dentro da síndrome do ovário policístico é a resistência à insulina, o aumento da insulina. A partir dela, se tem outras alterações bioquímicas e hormonais que são geradas por conta do quadro inflamatório. E a gente consegue fazer essa modulação da insulina através da oferta de gorduras boas anti-inflamatórias, porque se eu reduzo a inflamação, eu reduzo a insulina. E se no meu plano alimentar e se reduz a insulina, reduz a inflamação, entra num ciclo virtuoso. Entra num ciclo vicioso. E se no plano alimentar eu reduzo a minha oferta de carboidratos, lembrando que, dentre o carboidrato, a proteína e a gordura, o carboidrato é o nutriente que mais requer que seja liberado insulina para a sua metabolização. A proteína e gordura possuem metabolismos diferenciados, podem sim precisar de insulina, mas a quantidade ela é muito pequena. Então, nós chamamos o carboidrato de um alimento insulinotrópico, que aumenta a produção de insulina. Proteína e gordura, não. Ressalvo alguns casos que, a depender do paciente, da composição corporal, do ritmo de atividade, do grau de inflamação, sendo ovário policístico ou endometriose, a oferta de whey protein por um único motivo. Dentro do whey protein nós temos BCAAs, e os BCAAs são aminoácidos insulinotrópicos, eles vão estimular a liberação de insulina. Então, assim, principalmente a leucina, e é o que tem maior concentração dentro do whey. Então, depende muito a questão da suplementação, não vou demonizar ela falando que não pode, ponto final.
mas vale muito a pena colocar ali, às vezes, na ponta do papel para ver se vale a pena fazer a suplementação do whey protein ou dos BCAAs para quem é portador dessas síndromes. Perfeito. Endometriose é predominância estrogênica. Ovário policístico é resistência insulínica, seja sistêmica ou seja a nível ovariano exclusivo. A resistência insulínica no ovário dificulta a ação da aromatase, da transformação de testosterona em estrogênio. Então, na verdade, na endometriose eu tenho predominância estrogênica e na ovário policístico eu tenho privação estrogênica. Tanto que um dos sintomas do ovário policístico é virilização, é pelo, nascimento de pelo na mulher, né? Pode engrossar a voz, alteração do cabelo, esse tipo de coisa. Aumenta a libido, a mulher fica com libido mais exacerbada, na maioria das vezes, quando tem ovário policístico. Então, assim, os tratamentos são distintos. Mas, em se tratando de resolver resistência insulínica, a dieta vai ser a mesma. É low carb, cetogênica, jejum intermitente. Né? Você não fala de jejum, né, cara? Você tem que falar mais de jejum. Fico aqui me coçando aqui, ó. Porque abaixa a insulina, a estratégia é ficar para modular a insulina. Eu não gosto de pôr o povo para sofrer, Omar. Fica com dozinho. Não é nada, cara. O pior é que... O povo para ficar sem comer, moço. 3 dias. Cara, você acredita que hoje a minha última paciente, ela estava trocando ideia comigo e ela falou assim, tinha resistência à insulina. Aí eu, interessante, fala mais. E aí eu falei, como é que é seu ciclo menstrual? Às vezes é de 23 dias, às vezes é de 28 dias, às vezes é de 20 dias. Tá, e como é que são as suas cólicas? Aí ela, não, a cólica eu tenho que tomar 1 quilo de pirona para poder passar e ainda botar a bolsa de água quente em cima da barriga. Aí eu falei, você tem endometriose? Ela falou, não. Você tem ovário policístico? Não. Eu falei, você acha que não tem, mas a chance de você ter é muito grande. E aí, ela era uma paciente muito alta e forte, tanto de massa muscular, mas também como percentual de gordura elevado. E eu falei para ela, você sente fome de manhã? Ela falou, não. Eu falei, então a estratégia que a gente vai adotar vai ser o jejum intermitente justamente por conta da modulação da insulina. Não existe metodologia melhor, no meu ponto de vista, para poder ajudar a melhorar a sensibilização da insulina, ou seja, a redução dela, até porque o jejum, por nós não estarmos comendo, nos alimentando, logo não tem um porquê nós liberarmos insulina para poder fazer processo de metabolização, e o jejum também ativa outras propriedades de expressão genética que fazem a produção de determinados hormônios que são antagônicos à insulina. Então, cada vez mais vai gerando uma adaptação fisiológica a ponto de a produção de insulina realmente começar a ficar mais baixa. Então, particularmente, é a metodologia melhor para a modulação de insulina. Perguntaram aqui se quem tem SOP quer parar de tomar anticoncepcional, o que faz? Para o anticoncepcional, metformina em dose máxima tolerada, dieta low carb cetogênica com jejum de preferência, perda de peso, análogo de GLP-1, liraglutida, dulaglutida, semaglutida, que está chegando em maio, graças a Deus, que é o Ozempic. Na maioria das vezes a gente consegue controlar bem com isso. Espironolactona, finasterida para alívio dos sintomas de pelo, de oleosidade, de barba, de queda de cabelo, também são interessantes. Dose alta de espironolactona e de finasterida nesses casos, e você livra a pessoa do anticoncepcional, na maioria das vezes. A soja faz mal para quem tem endometriose? Débia, a soja de... Quem não tem explicação. Primeiro, soja transgênica. Segundo, todo subproduto da soja é subproduto. Não é um produto que deveria ser para consumo humano e olhe lá fazer para animal. Até para o animal acho que é pecado fazer isso. Mas os derivados da soja realmente, além da quantidade de agrotóxico, porque a soja é um dos alimentos com maior teor de agrotóxico no mundo, com milho, com feijão e outras sementes. E, de fato, a soja ela tem sim o poder da propriedade de aumentar o estrogênio no corpo. Então, para quem tem realmente endometriose, não recomendaria soja em hipótese alguma. E muitos estudos têm sido publicados falando sobre a interação do consumo de soja e seus derivados sobre a função tireoidiana. Então, estudos já assim, bem fundamentados mostram que existe uma correlação direta com a baixa da produção hormonal tireoidiana, inclusive
até podendo gerar algumas alterações autoimunes voltado para a tireoide. Então, esquece soja de qualquer forma. Gostei. Então, com endometriose, tchau soja. Qual a sua opinião sobre carne vermelha para portadores de endometriose, doutor Omar? A carne vermelha, a natureza da carne vermelha é ser uma carne inflamatória e ponto final. Isso não tem para onde fugir. A gordura da carne vermelha é uma gordura saturada, tem potencial inflamatório, mas para se esperar uma inflamação exacerbada através do consumo da carne vermelha, tem que ser algo realmente mais elevado, tem que ser um consumo crônico. Eu não vejo problema de poder ter carne junto, vermelha. né? Oi? E com carboidratinho junto, né? Ah, e se bater aquela carne moída com aquela banana e aquele arroz branco, você pode esperar que é gostoso, mas já era. Eu acho que o mais importante, se for colocar carne vermelha que seja magra, eu não abro mão de dizer que a carne vermelha é basicamente um dos alimentos mais completos nutricionalmente falando. Infelizmente não tem como fugir disso. Então, opte por uma carne mais magra, que tenha menos gordura saturada para diminuir o potencial inflamatório e faça o consumo 3 vezes na semana. Beleza. Agora, não existe receitinha de bolo, porque cada metabolismo é um metabolismo. Eu vou dar um exemplo comparativo do meu corpo. Eu tenho uma facilidade em inflamar muito fácil. Então, por exemplo, às vezes tomo álcool e no outro dia eu estou sentindo minhas mãos inchadas e sinto o corpo com edema. Então, isso é um reflexo inflamatório que eu tive do consumo alcoólico e que não é grande e não é constante. Então, para algumas pessoas, às vezes, comer a carne vermelha, ainda que poucas vezes ao dia, pode ser o suficiente para poder gerar um alastro de inflamação e, se já tiver endometriose, ovário policístico, o que quer que seja, aumentar ainda mais. Assim como pode ter pessoas que tanto fez comer carne vermelha. Então, não é uma obrigação, não é uma lei não poder comer carne vermelha diante dessas condições. Show de bola. Estou perguntando aqui também. Tenho só, tomo glifage há 3 anos, sinto vontade de comer doce toda vez que estou tomando glifage. O que poderia comer para saciar? Geralmente metformina tira a vontade de comer doce, porque sensibiliza a insulina, ela diminui, né? Com o tempo, lógico, teoricamente o apetite diminuiria. Se está tendo fome ainda usando glifage e não está controlando o SOP, eu trocaria o glifage, se tiver indicação, tá? Não estou prescrevendo nada para ninguém aqui, pelo amor de Deus. O glifage pelo Xigdu, que é a associação da metformina com a dapaglifosina, que faz eliminar água, sal e açúcar pelo xixi, quase 1 quilo de açúcar a cada 10 dias pela urina, que ajuda a perder peso, ajuda a modular a insulina também. E os análogos de GLP-1. Na verdade, a combinação dessas 3 substâncias é fenomenal para a resistência insulínica, diabetes e para o ovário policístico também. Porque um vai tirar fome, um vai eliminar açúcar, outro sensibiliza a insulina, é uma bomba anti-insulina, e o apetite com certeza vai ser controlado melhor dessa maneira, inclusive pelos doces. Eu acho que seria o tratamento ideal. Se vier aqui, né? Se consultar, tal, aquela história toda. Um pouquinho de exame. Jaqueline, venha. A Jaqueline está dizendo que precisa da gente. Pô, apareça, venha. A combinação de carne com carbo que me faz mal. Em uma dieta low carb, me sinto super bem. A Cíntia, minha paciente aqui, de primeira consulta, veio essa semana, encontra-se gestante, veio para se tratar durante a gestação, ser uma grávida saudável, para que seu neném seja saudável também, né? Partindo aí da genética e da epigenética. E ela disse mesmo, ela relatou isso, que a low carb para ela é remédio, né? Quando ela faz low carb bem feita, se sente outra pessoa, e mesmo com o consumo mais elevado de carne, de gordura, quando tira o carboidrato, ela fica bem pra caramba. Aí pergunta se grávida pode fazer jejum, se grávida pode fazer low carb. Só se quiser ter uma gestação saudável, ficar bonita, não ganhar muito peso. Se quiser que o neném nasça com saúde, não tendo doença lá na frente. Se quiser isso, pode fazer. Se não quiser, aí pode comer 3 horas, sempre que tiver desejo. O que... A Aline está perguntando, doutor Pedro, quais são os efeitos colaterais da gestrinona? Tá, a gestrinona é um tipo de testosterona, certo? É um derivado sintético da testosterona, tem efeitos adversos semelhantes
a própria testosterona. Isso tudo dose dependente, tá? Se você acerta a dose para aquela paciente, os efeitos são brandos ou inexistentes. E existem substâncias que a gente usa junto para evitar esses possíveis efeitos adversos que eu vou falar agora. Oleosidade, que é o mais comum, da pele, couro cabeludo, acne, né? Espinha, face, tronco, dorso, queda de cabelo, alteração do timbre da voz, rouquidão, hipertrofia de clítoris ou clitóris, como preferir chamar, que são os efeitos, surgimento de pelos onde não nascia, ou aumento da velocidade dos pelos onde já nasciam, alteração da qualidade do pelo, do cabelo, são efeitos adversos do excesso da testosterona. Então, não estou falando que vai acontecer isso tudo, mas se pesar a mão na dose, quanto maior a dose, maior a chance de ter todos esses efeitos. Se usar uma dose adequada para a paciente, provavelmente ela não vai ter, ou vai ter esses mais leves relacionados à pele, que a gente consegue controlar, minimizar e evitar. Mas é possível, são efeitos adversos, está descrito lá e realmente acontece se a gente pesar a mão na dose. O que você diz sobre DEA? DEA é proibido falar esse nome aqui no Brasil. Mas pode chamar de prasterona, que está liberado para manipular. DEA é um precursor dos hormônios sexuais, né, da testosterona, estrogênio. Essa turma toda tem efeitos próprios na parte cardiovascular, saúde cardiovascular, sistema imunológico, prevenção de doença neurológica, melhora a memória, essa parte cognitiva. É um baita hormônio para quem precisa, né, um precursor hormonal para quem precisa, tem que ter deficiência para usar. Dose quanto mais baixa, melhor. E cuidado sempre com o cortisol, que se tiver alteração de cortisol, tem que corrigir o cortisol antes, se ele tiver abaixo do ideal, para depois usar dessa, senão vai afundar ainda mais o cortisol e vai ter o efeito oposto do que eu estou contando aqui para você. Sérgio, continua com Saxenda, vira homem, rapaz. Mas, rapaz, tem um enjoozinho, velho. Ai, Analso, para com isso. Para de comer e continua o Saxenda. Cadê? A low carb me deixa com muita vontade de comer doces. É uma paciente minha. Fala aí, Omar. Por que acontece isso com ela? Uma boa estratégia, Thalita, para poder fazer uma low carb, no seu caso que sente vontade de comer doce, seria interessante fazer uma low carb high fat, tá? Até porque as gorduras, elas diminuem a inflamação, elas aumentam a saciedade, e principalmente a gordura do abacate, a gordura do açaí, a gordura da gema do ovo liberam GLP-1, que é justamente a substância que pode vir atuar no aumento da saciedade. Eu acho que talvez a low carb que você esteja fazendo esteja num consumo baixo de carboidrato e, inclusive, pode estar com baixo consumo de gordura e eu não sei se está com baixo consumo proteico. Se você estiver fazendo o baixo consumo de todos eles, o corpo realmente vai pedir para que você tenha vontade de doce, ou melhor, ele vai fazer com que ocorra vontade de doce, justamente para que você busque açúcar e sirva o que está faltando. Isso a gente chama de fome intencional. O cérebro, quando mediante a falta da energia, principalmente diante de um quadro de restrição severa da parte da alimentação, ele começa a liberar hormônios de fome que fazem com que você corra atrás de principalmente alimentos ricos em carboidrato. Se há low carb, porém high fat, com consumo elevado de gordura, você começa inclusive a estimular o corpo a produzir corpos cetônicos, que é entrar em cetose, o corpo passar a usar a gordura como fonte de energia. Então, talvez isso seja só um desequilíbrio dietético. Agora, se já estiver consumindo boas fontes de gordura, mediante um quadro de low carb, talvez para você a low carb não seria uma metodologia legal e poderíamos apelar para uma cetogênica ou um jejum intermitente. Aí, só na prática. Aí tem que se consultar com o Dr. Omar. Você vai conseguir sua dieta ideal. Filipão. Seu objetivo. Aline joga no mato coisa nenhuma, né? E me avisa qual que é o mato que eu vou buscar, que é R$540 a caneta. Melhor nutricionista de Brasília. Quem tá falando isso aí? O Filipão. Felipe Maragó. Heróis. Perguntaram aqui o que é GABA. GABA é o principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central de nós mamíferos. Então ele inibe, né, o sistema nervoso central, dá uma baixada na onda ali. Então é bom para ansiedade, para estresse, para induzir o sono, quem tem muita agitação ali na hora de dormir, ou mesmo ansiedade, estados de excitação do sistema nervoso central. Ele é
ele se opõe a isso e tem efeito positivo, é bem legal, Gabi, eu gosto. Uso também, prescrevo, uso bastante. Efeitos adversos da oxandrolona são os mesmos da gestrinona, são os mesmos da testosterona. A oxandrolona é outro derivado da testosterona. Tudo que eu falei para gestrinona se aplica à oxandrolona, incluindo o fato de que é dose dependente. Se usar uma dose baixinha, não vai ter efeito adverso ou o mínimo possível, geralmente bem tolerados. 5-HTP ajuda no emagrecimento. 5-HTP é precursor da serotonina, né? Se a pessoa estiver mais equilibrada, com certeza ela vai ter maior capacidade, possibilidade de seguir um plano dietético com sucesso, né? Ele tem efeito ali no apetite de carboidrato, muito discreto, mas assim, ajuda, não é o que vai determinar, não é feito para isso, inclusive, não é essa a ideia de se usar o 5-HTP, mas ele ajuda sim, discretamente, né? Bem discretamente. Mônica, seja bem-vinda. Xilitol vale para enganar a vontade do doce? É o que eu uso na low carb. Para você, Omar. Como é que é aí? Se xilitol vale para enganar a vontade do doce, é o que eu uso na low carb. É a Cíntia, aquela gestante fitness. Bem, na low carb eu não vejo problema. Usar no jejum intermitente eu uso. Atrapalharia. Até porque papila gustativa recebeu o estímulo que está entrando no algo doce e já começa as informações para produzir insulina. Já na low carb, a depender de onde utilizar e na quantidade que você vai utilizar, eu acredito que não teria tanto impacto. Ainda mais se for usar em algum tipo de receita, de sobremesa, preparação doce, que essa preparação tenha proteína associada. Acho que entre aspas, né, Pedro? Acho que nem proteína precisaria, até porque se a gente for pensar em carga glicêmica e índice glicêmico do xilitol, basicamente baixo, é abaixo de 30, no máximo ali 35. Então acho que eu não veria problema. A única questão do uso do xilitol é a questão de aumentar a distensão abdominal, produção de gás, até porque aí é altamente fermentativo a nível intestinal, inclusive em alguns casos pode até evoluir para diarreia. Então eu acredito que pode sim, mas tem que ser com ponderação, perdão. O eritritol é menos calórico ainda, tem menos carga e índice glicêmico do que o xilitol, né? Eu tenho utilizado mais até, cara. Bom pra caramba. Eritritol. Perfeito. Onde compra xilitol, compra eritritol. Tenho 59... o Felipe dizendo que tá aprendendo com a gente. Coitado de nós, né? Foi meu professor que tá aprendendo com a gente. É figura. Tem que rir uma hora dessa, né? Luzia Barbosa. Tenho 59 anos, sou maratonista, que alimentos colaboram com o equilíbrio dos hormônios devido à menopausa. Minha resistência diminui cada dia. Vou me intrometer rapidinho. Se está na menopausa, tem que fazer reposição hormonal. Não dá para viver sem hormônio, seja para correr a maratona, seja para correr até o banheiro. Você precisa de hormônio para ter independência músculo-osso ao longo do processo de envelhecimento. Essa é a minha opinião. Do ponto de vista alimentar, Omar? Do ponto de vista alimentar, eu aí, Pedro, eu já vejo que dentro do critério menopausa, o que pode tentar ser feito através da alimentação é aumentar a quantidade de alimentos que favorecem a produção de estrogênio, para poder amenizar os efeitos da menopausa. Que eu acredito que muitas das vezes mais efetivo com a própria reposição, é óbvio, isso aí tem que ser mediante a conduta médica. Agora, existem algumas plantas que contêm o que nós chamamos de fitoestrógenos. A erva de São João, o extrato da folha da amora, tem um fitoterápico aí só manipulado que se chama simicifuga. Todos eles têm estruturas que imitam o estrogênio, acaba se ligando ao receptor do estrogênio, fazendo possivelmente um prévio efeito dele, diminuindo os sintomas da menopausa. Energeticamente falando, não tem um alimento específico dentro do quadro da menopausa que vai gerar um melhor quadro. O que se pode tentar, e que eu faria, pensando no critério de que o metabolismo possivelmente vai estar mais lento, a recuperação vai estar mais lenta, principalmente a nível muscular, é fazer uma dieta com uma quantidade de proteína e de gordura considerável e deixar, não necessariamente uma low carb, mas uma quantidade mediana de carboidrato. Existe uma metodologia chamada dieta da zona, o Zone Diet, no qual eles usam 40% de carboidrato, 30% de gordura e 30% de proteína.
é bastante já evidenciado que essa característica de plano alimentar pode gerar um quadro anti-inflamatório. Tendo em vista que ter 40% de carboidrato dentro de um plano alimentar, ela é considerada como normoglicídica, uma quantidade normal de carboidratos, e eu só estou falando dessa dieta porque você faz atividade física, porque se você não fizesse, eu não falaria nessa quantidade de carboidrato em hipótese alguma. Preconiza o consumo de proteína para melhorar a recuperação muscular e de gordura para poder ajudar a desinflamar o corpo. Talvez esses chás ou essas ervas em forma manipulada podem ajudar a diminuir os sintomas da menopausa. Show. Luzia disse que já faz a reposição. Então, se tiver sintoma ainda da deficiência hormonal, tem que ajustar a reposição, ou dose ou substância. Está faltando algum hormônio ou a dose está insuficiente para você. Carminha, perguntando aqui se a Oxa pode alterar a voz. Tu tá tomando Oxa, é? Quem te passou isso? Mas precisa no fim do dia, não tem nada a ver. Pode sim, é um dos efeitos adversos da testosterona, principalmente quando se usa em dose alta, tá? Quem gosta muito desses negócios. E usa dose mais alta, pode ter. Alteração na voz, ainda mais quando usa um monte junto, né? Tipo assim. Na Oxa. Na casa a pessoa usa, tá? Pode. Seu médico, seu médico. Hã? Falando para a Carminha, seu médico. 7Q também é do DEC. 7Q não é a mesma coisa do DEC. 7Q é um metabólico do DEC, tem grande parte das ações do DEC, mas que não traz efeitos adversos possíveis do DEC, que são espinha, oleosidade, queda de cabelo. Então ele é um negócio mais pronto ali, mais eficaz, até melhor do que utilizar o DEA. A DEA, tá? DEA, o nome é feminino. A DEA, dehidroepiandrosterona. Quem já teve câncer deve fazer reposição hormonal? Também deve. Só tem que ter cuidado com qual hormônio usar, qual hormônio não pode usar. Isso deve ser bem avaliado aí, individualizado, mas não é uma contraindicação da reposição hormonal, dependendo do hormônio. Pode ter tido câncer, hormônio tiroidiano, é uma reposição hormonal. A pessoa que tem hipotiroidismo, tendo câncer ou não, vai ter que fazer. Insulina no diabético, ele pode ter tido 200 tipos de câncer, ele vai ter que fazer reposição hormonal de insulina. Agora, estrogênio, testosterona, progesterona, é aí que a gente tem que avaliar, ver qual e em qual dose utilizar. Doutora Bruna, gineco expert em tudo isso que eu tô falando aqui. Ave Maria, fiquei até com vergonha agora de ter falado besteira. Ela é fera. Faz longevidade também, fenômeno. Sou fã dela. Beijo. Deixa eu ver o que mais. Nossa, a Karina aqui toma tudo, né? GABA, DEA, 7Q, tá tomando tudo. É isso que eu tô vendo. Toma tudo. E sem saber para que serve o que é, né? Tá perguntando aqui agora. O que é? Eu tomo. Bom demais. Bom, isso. Tá acabando aqui nosso tempo, hein? Acabando mesmo. Corpos cetônicos exógenos como suplemento, o que vocês acham? O GOBHB, que a gente já falou bastante. Fala aí, Omar, o que você acha dele? Laís Curado. Laís, particularmente é uma das suplementações hoje que eu mais uso, dentro, inclusive, da metodologia low carb ou cetogênica. Até porque quando a ideia da low carb, da cetogênica e do jejum intermitente não é só modular a insulina, mas também fazer com que o corpo se adapte a usar corpos cetônicos como fonte de energia. Para aqueles que não sabem o que é corpos cetônicos, é quando a nossa gordura ela sofre todo o seu grau de metabolização, tendo como produto final corpos cetônicos, que é de fato o que o corpo usa proveniente da gordura, principalmente músculo, coração e cérebro. Então, mediante a essas metodologias que a priori existe um certo grau de restrição calórica, o uso do BHB para poder gerar ainda mais adaptação do corpo a utilizar os corpos cetônicos é maravilhoso, principalmente antes da atividade física. Eu passo muito misturado dentro do café para os pacientes. E existe agora o GO-MCT, que é a associação do BHB, dos corpos cetônicos, mais o MCT. Quando a gente pensa na... Para manipular isso? Oi? Para manipular ou vende pronto? Para manipular. Simple Pharma. Eita, mexanzão, hein? Tá, vai. Ué, mas é onde tem... a associação dos corpos cetônicos com o MCT, a nível bioquímico, pode ajudar na ativação de vias de captação de corpos cetônicos. Então, é como se você tomasse gordura estimulando o teu corpo a não só usar, mas também como produzir.
Então é uma baita de uma suplementação. Eu acredito que o futuro aí da maior parte das suplementações, como já existe linhas completamente voltadas para cetogenia, não sei se é certo falar dessa maneira, mas para adotar protocolos cetogênicos, desde proteínas, desde termogênicos, desde várias outras coisas. Então é muito válido. Tenho uma grande facilidade com a perda de massa muscular. O que posso fazer para melhorar essa perda? Malhar pesado, comer, fazer uma dieta adaptada e individualizada para você e dar uma olhada nos hormônios anabólicos, né? Deve estar faltando hormônio anabólico ou sobrando hormônio catabólico.